Meus queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. É uma honra, outra vez mais, poder estar aqui para adorar o Senhor Jesus, juntamente com essa querida igreja. Poder estar aqui e compartilhar uma palavra também me recai uma responsabilidade e um compromisso imenso, porque eu sei o quanto os irmãos desejam ouvir da parte de Deus algo direcionado, algo verdadeiro, vindo do trono da graça. Por isso, eu louvo a Deus, mesmo sabendo que me sinto tão pequeno. Isso falo de coração, porque sei que tem muitos homens de Deus nessa igreja e mulheres de Deus também, que são aptas a ministrar algo da parte de Deus. Mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, Deus há de fazer outra vez mais neste lugar. Quem crê diz amém. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 16, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Enquanto os irmãos buscam o texto, também agradeço e louvo a Deus pela vida dessa equipe de agentes de missões que nos convidou para estar nessa oportunidade. Irmão Roberto Flávio, irmão Romenique, irmão Wellington, esses servos do Senhor, que nos trouxe o convite e nós aceitamos com alegria, irmãos. Deus tem falado tremendamente através de louvores, através dos irmãos nessa noite, e orando ao Senhor, pedindo uma palavra, Ele me deu esse texto que está em Atos 4, versículo 16. Vamos ler. E dizendo: o que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem deste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Quantos dizem amém? Irmão, no versículo 20, é o versículo base dessa mensagem. Eu gostaria que os amados irmãos pudessem repetir juntos este versículo, mas eu vou ditando, os irmãos vão repetir. Diga assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pronto, a mensagem está aqui. Queridos irmãos, qual o contexto deste versículo, desse capítulo 4? A igreja já tinha sido inaugurada no dia de Pentecostes. O Espírito Santo, como Jesus prometera, já havia sido derramado em Jerusalém. Jesus passou 40 dias após a sua ressurreição, mostrando que ele venceu a morte, que foi o maior sinal que Jesus
operou, na minha opinião, e creio que na opinião de muita gente, estudando esse versículo, todos entram em concordância ao afirmar que Jesus, ele prometeu vencer a morte. E onde é que está isso? Se você ler alguns versículos, como está também em Mateus capítulo 13, os mestres da lei, fariseus, pediram ao Senhor um milagre, e Jesus responde: uma geração má pede sinal, mas o sinal que eu vou dar a vocês é o sinal de Jonas. E este sinal queria dizer que, assim como Jonas foi lançado no ventre do peixe, assim o Filho do Homem há de ressurgir. Jesus estava dizendo numa linguagem um pouco figurada, não direta, mas indiretamente. Jesus está dizendo: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou vencer a morte. Essa é a maior bênção e o maior sinal que Jesus prometeu. Eu vou ressurgir, eu vou ressuscitar. Queridos irmãos, isso é tão impactante, porque Jesus, passado 40 dias, já ressurreto, para que todos vissem que não era um espírito, mas era um homem, a qual foi crucificado, foi entregue na cruz, derramou seu sangue, e ali estava ele presente, plenamente, falando das grandezas de Deus, e Deus disse, Jesus falou e disse: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus faz isso. Eles ficaram orando, e o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, e todos foram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a pregar, irmãos, começaram a ministrar, e começaram também as ameaças, começaram também a perseguição, e vieram de contra a igreja, e a igreja foi perseguida, mas ainda assim a igreja não parou diante das ameaças. Você já foi ameaçado alguma vez? Você já sentiu o peso de uma ameaça? Alguém já te ameaçou de morte? Alguém já mandou você se calar? Alguém já colocou o dedo na sua cara e disse: você precisa parar? Eu não sei, mas talvez outras circunstâncias quis te ameaçar, outras situações quis te parar, te paralisar, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso mais, mas eu quero dizer uma coisa: nada para uma igreja que tem o Espírito Santo de Deus. Eles foram presos, e esta foi a ameaça: vocês precisam parar de falar desse nome de Jesus. No capítulo 4, Pedro e João foram presos, porque encheram Jerusalém dessa doutrina, e ainda mais curou um homem na porta do templo, que estava pedindo ajuda, e Pedro e João estavam ali, e disse: nós não temos o que você quer, nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho nós te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Este homem tinha mais de 40 anos de idade, entrou no templo saltando, dando glória a Deus, e todos viram um sinal grandioso, e veio a ameaça, e disse: eu já disse a vocês. Quem disse? O sinédrio, os sacerdotes, até o guarda da porta de Jerusalém, que era a polícia, que estava dizendo: vocês precisam parar de falar desse Jesus. E eles, diante do sinédrio, quem era o sinédrio? Era composto por pelo menos 70 sábios, anciãos, que estavam ali para julgar, para tratar sobre crimes daqueles que iam contra a lei, iam contra o judaísmo, iam contra aquilo que eles entendiam como certo, ao ponto de ter poder de até mesmo deter alguém, até mesmo matar. E o que foi que aconteceu? Eles disseram para parar, mas qual foi a resposta de Pedro e João? Disse ele, nos versículos 19, ele disse: Pedro e João, julgai entre vocês mesmos, diante de Deus, ouvir-vos a vós ou a Deus. Aí ele repete, ele diz no versículo 20: nós não podemos deixar de falar do que ouvimos e vimos. Eis aqui a mensagem para essa igreja: nada pode roubar as tuas convicções,
Nada pode tirar aquilo que você crê, daquilo que você aprendeu, daquilo que você viu. As experiências jamais podem arrancar de um coração que já teve um encontro com a glória, com a presença, com o milagre, com a grandeza de Deus. Eu quero que você entenda nessa noite, ainda que queiram dizer que Jesus não cura, eu continuo crendo que Jesus cura. Ainda que alguém diga que Jesus não opera mais como no passado, Jesus continua operando como no passado, porque Ele é o mesmo ontem, mesmo hoje e para sempre será o Senhor. Deus não muda, eu mudo, tu muda, nós mudamos, Deus permanece o mesmo. Só quem crê que Jesus permanece o mesmo, glorifique a Ele nessa noite. Aleluia, glória. O que me encanta é que este Pedro tinha negado Jesus por 3 vezes e agora está dizendo: nós não podemos mais deixar de falar do que nós vimos e ouvimos. Eu respondo: como alguém chega a essa convicção? É porque eles passaram 40 dias com o homem que venceu a morte. Eles tiveram a experiência com aquele que foi no Calvário, na cruz, morreu e ressuscitou. E aquilo dentro deles ardeu muito mais do que as ameaças, do que a própria morte. E eles disseram em alto e bom som: nós não vamos parar de falar. Irmãos, isso serve de lição, inspiração para essa igreja, para mim, para você. Por quê? Porque por pouco nós queremos nos calar. Por pouco nós queremos parar. E Jesus quer que você entenda, e Ele já te deu motivos e razões para você permanecer, não em silêncio, mas falando. Abra a sua boca, fale do que Deus fez, continue falando, continue ministrando, continue pregando, continue cantando, continue falando. Deus te dá 1000 motivos para você não ficar em silêncio. Quem viu e ouviu Jesus não pode viver em silêncio. E como não viver enclausurado, travado? Irmãos, o que faz um homem ou uma mulher de Deus não parar de falar é porque eles são cheios do Espírito Santo. Quando você se enche do Espírito Santo, ninguém te cala. A palavra do Senhor ela é poderosa. Em Atos 4, até os versículos finais. Pedro, cheio do Espírito Santo, prega com ousadia. Antes medroso, agora ousado no poder do Espírito. Quem é cheio do Espírito não tem medo de oposição. Quem é cheio do Espírito não tem medo de ameaça. E Deus me disse aqui que tem gente que já foi ameaçada neste lugar. E Deus está mandando dizer para você: sabe por que você não parou ainda? E você não se calou? Porque o Espírito Santo é maior na sua vida. E você não vai parar de falar. Aleluia, Jesus está na casa. Adore a Ele, glorifique o nome dEle nessa noite. Nossa mensagem pode até ser rejeitada. Alguém não pode gostar de você, do teu jeito, da tua maneira, mas não importa. É a única esperança, é pregar, é falar mesmo. Fale da sua forma e fale da sua maneira, e não deixa de falar do que Deus fez. Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. A Bíblia diz que houve um avivamento depois desse período do derramado do Espírito Santo. Depois passou por Samaria, de Samaria passou para toda a Ásia, Éfeso e assim os confins da terra. Em Atos 8, Filipe, um diácono, um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, pregava em Samaria enquanto os apóstolos estavam um pouco amedrontados ainda em Jerusalém. Deus move Filipe para ir para Samaria. O que foi que aconteceu? Milagres, libertação, curas, homens sendo libertos de espírito maligno. A Bíblia diz que toda a cidade se encheu de alegria, porque Filipe, o povo via ele pregar Cristo e via com os próprios olhos os sinais. É a estratégia de Deus manifestar sinais para que os pecadores e o mundo veja que o nosso Deus é poderoso. Ele age, Ele cura, Ele levanta, liberta, Ele salva. É a estratégia de Deus. O Evangelho não é só pregação, é sinais também.
A Bíblia diz: se está alguém enfermo, chame os presbíteros e peça para ungir-lhes. Ore, o critério nosso é orar. Se Deus vai curar, não é da nossa conta, irmão. A gente pensa que, não vou orar porque eu orei uma vez e não curou. Isso não é da nossa conta. A vontade de Deus é de curar ou não de curar. Isso aí é dele. A gente tem que só orar. Você ora. Se vai acontecer cura ou não, isso não é problema meu. Mas Deus manda orar. Se vai curar ou não, não é eu que curo, é Deus quem cura. Então, se Ele quiser curar, Ele cura. O que é que Deus está falando com isso? Não pare de orar para que Deus cure, porque uma oração não for respondida, porque a última palavra é do Senhor. Continue orando pelos enfermos. Isso aqui é para a igreja e para os obreiros, com todo respeito. Continue orando por quem precisa de oração, porque os sinais são poderosos, e quando Deus manifesta os sinais, acarreta a multidão para Cristo. Mesmo ameaçados, os apóstolos dizem que melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Obedecer a Deus nem sempre será confortável. Haverá ameaças, rejeição, pressão, mas a nossa fidelidade para com Deus é acima de tudo isso. Obedecer a Deus é mais importante até do que preservar a nossa reputação, o emprego ou a própria vida. O resultado, irmãos, de pregar Cristo é as próprias realizações que Deus opera pelas suas obras. Quando você anuncia Cristo, você está sendo instrumento de sinais poderosos de Jesus. Quando você anuncia Cristo, Deus se responsabiliza para manifestar prodígios, sinais e milagres. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O Evangelho não se limita apenas a isto. Alguém que fala, alguém que prega, alguém que ministra, mas é muito mais do que isso. O nosso Evangelho, como disse o apóstolo Paulo, não consiste somente em palavras, mas no poder de Deus. Aí você pode estar se perguntando: me dê motivos e razões para que eu não possa me calar e nem parar de falar do que viu e do que ouviu. Queridos irmãos, eu te dou aqui 3 razões. Primeira, nós devemos honrar o sacrifício de Cristo. Por que eu digo isso? Porque se Jesus operou o grande sinal da sua ressurreição, morte e redenção na cruz, te prometeu libertação e cura e salvação, aí eu vou me calar? Você vai se calar? Porque alguém não gosta, porque alguém apontou, reprimiu, não reconheceu? Jesus está dizendo: quem morreu na cruz fui eu. É a Ele que você deve satisfação. Alabaia, suricandaramacheri andarai. Jesus está falando com alguém aqui. Você está olhando para o homem ou está olhando para mim? Olha para Cristo. Ele é quem morreu por você. Honre o sacrifício de Cristo, porque ficar em silêncio diante da salvação é desonrar o preço que foi pago. É pisar o sangue do Filho de Deus, conforme está em Hebreus 10, 29. Nós não podemos envergonhar, porque Deus, irmã Lourdes, não se envergonhou de morrer por mim. Jesus, na glória, desceu, foi vituperado, envergonhado, atormentado pelo meu pecado, não sentiu vergonha, porque você vai sentir vergonha dele. Porque você sente vergonha de abrir a boca em alto e bom som e anunciar as grandezas de Deus, se ele não sentiu vergonha de morrer por você. Aleluia. Quem valoriza a obra de Cristo não despreza o sangue derramado. Segunda razão, porque nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, é porque nós não podemos negar o nome de Jesus. O silêncio pode ser uma forma de negação, e testemunhar é se posicionar, mesmo quando custa muito caro. Pedro havia negado uma vez, mas agora declaro com ousadia: eu não vou mais negar. Eu neguei ele 3 vezes, mas agora eu não nego mais. Eu aprendi a lição. O Espírito Santo me ensinou, o Espírito Santo me deu ousadia. Pode vir o sinédrio, composto por
todo o Supremo Tribunal de Israel para me pôr na prisão e até me matar. E de fato, diz a história que Pedro, por não ter a ousadia, ou melhor dizendo, quando foi morto, a Bíblia não diz, mas a história vai dizer que ele disse: eu não sou digno de ser morto como o meu mestre, me pendure de cabeça para baixo. Foi um crucificado de cabeça para baixo. Olha que homem. Somente o Espírito Santo e a graça dá coragem a um homem e uma mulher de glorificar a Deus até na morte. Irmãos, Deus não conta com gente boa, com os melhores. Deus conta com os pequenos que nada são. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Não são os melhores que Deus está olhando, é os fracos, os pisados, os esquecidos, os que nada são, para que Deus faça com que o nome do Senhor seja glorificado. Entenda de uma vez por todas: Deus não chamou os nobres dessa terra, Ele chamou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Jesus está te dando motivo para dizer: eu não me importo o que fizeram, ou em que situação, circunstância, ou em que nível, patamar você está. Eu sou Deus e posso usar você. Oh, aleluia, aleluia. Quando você entende que Deus não depende da tua capacidade para fazer, você se apropria da graça, você se enche do Espírito Santo e deixa o resto com Deus. Eu sinto a presença do Senhor. Levante a sua mão e adore a Ele neste lugar. Aleluia. O Espírito Santo está restaurando vidas. O Espírito Santo está levantando alguém aqui. Deus está renovando as forças de alguém aqui. O Senhor está renovando vidas neste lugar. O Senhor está levantando pessoas que foram traçadas pelas circunstâncias. É lindo entender isso, irmão. Louvado seja Deus, porque eu não preciso negar Jesus. Sabe por quê? Porque Ele olhou para mim, mesmo eu não sendo nada. Nós não falamos para agradar, mas para permanecer fiéis àquele que nos salvou. Em terceira razão, porque não posso deixar de falar do que vimos e ouvimos, é porque nós amamos a Deus acima de tudo. Falar de Deus é expressão de amor. Quando você fala do que Deus fez, você está transmitindo amor, comunicando a vida e o amor às pessoas. Não é imposição, é paixão mesmo. Quem ama fala, quem ama anuncia, quem ama diz. Não nos calamos porque Ele é a razão da nossa. Nós não nos calamos porque Ele é a razão da nossa vida, irmão. A voz que se cala, talvez ainda não foi consumida por este amor. E esse amor é tão envolvente que você toma a consciência de que a obra de Cristo deve ser conhecida por todos, para que também todos sejam salvos. Irmão, se você ama a Deus, automaticamente você quer compartilhar esse amor. Por isso que Jesus disse a Pedro: tu me amas? Eu te amo, respondeu Pedro. Então apacenta minhas ovelhas. Esse amor declarado por Cristo me faz ser impulsionado a ter empatia e amor ao próximo. Amor egoísta não existe, não é bíblico. Amor, eu amo a Deus. Todo mundo, até o incrédulo, diz que ama a Deus. Mas o amor bíblico, consciente, entendido, é um amor que vê o Cristo que foi pendurado, salvou por meus pecados, e agora Ele diz para mim: anuncia para quem precisa também. Porque se eu te salvei, eu quero salvar o outro também. Então eu olho para a cruz e eu olho para o mundo. Eu olho para Cristo e eu olho para a alma perdida. Eu olho para a obra do Senhor e eu olho para aquele que está miseravelmente pecador, viciado, escravo dos seus próprios desejos. E o que me comove é ir até Ele e falar que Jesus o ama, que Jesus o salva, que Jesus liberta. Quantos estão entendendo isso? Adore ao Senhor. Jesus está te dando motivos para você não se calar. Abre a boca, Jesus quer te usar nesta última hora.
porque Ele é a nossa fonte de ousadia. Mesmo ameaçados, a igreja continuou orando. Mesmo ameaçados, a igreja continuou pregando. E o resultado de tudo isso foi: todos foram cheios do Espírito Santo e pregavam com ousadia a palavra de Deus. E é isso, irmão. Não importa o gigante ou o espírito do governador que se levante diante de ti, você vai passar por cima de tudo, porque Deus está contigo. Você vai atravessar, você vai vencer, você vai ultrapassar essa situação. Deus vai te ajudar a chegar do outro lado. Deus vai ajudar alguém nessa noite a superar as dificuldades. Jesus vai ajudar alguém nessa noite a vencer, porque Ele disse na sua palavra que nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. E nada absolutamente pode tirar o amor de Deus de nós. Ele nos amou e nada poderá arrancar este amor. Quem, se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Ele está contigo, Ele vai adiante de ti. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Entenda, quanto mais intimidade você tem com Deus, mais ousadia você tem, mais ousado você é, porque você te deu o Espírito Santo. O mesmo Espírito que esteve em Sansão, esteve em Davi, esteve em Paulo, esteve em Pedro, entre os apóstolos e profetas. O mesmo Espírito Santo que capacitou Elias para enfrentar Acabe. Diante das ameaças, Deus deu ousadia ao povo desde os tempos do Egito e a travessia até a terra prometida. Deus disse através de Moisés que enfrentariam 7 nações mais poderosas do que ela. A Bíblia diz que 7 nações grandes, como os caldeus, gigazeus, os amorreus, os ferezeus, todos os zeus, que eram nações mais poderosas do que Israel, maiores do que ela, que trazia medo. O espírito do medo vinha para querer parar, mas Deus disse: eu vou destruir todos os teus inimigos, Israel. E Deus envergonhou a Faraó. Deus tirou com mão forte o povo do Egito, introduziu numa terra que mana leite e mel. Desde os tempos passados, Deus nos dá motivos para não ter medo. Você está com medo de quê? O apóstolo Paulo disse a Timóteo: Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de poder e de amor. O que o Senhor está falando é: o medo vem para te parar, mas o Espírito do Senhor que está sobre ti vem para você superar e atravessar. Há uma fortaleza espiritual de Deus para te proteger nessa noite. Deus é fortaleza, irmão. O que é isso? Ele protege você. O Senhor te protege dos seus inimigos. Aleluia, glória a Jesus. Isaías capítulo de número 40. Abra a sua Bíblia. Versículo de número 9. O Senhor fala com a igreja de Malvinas 2 nessa noite, para dizer: eu sei o quanto você tem passado, as lutas que tem enfrentado, pastor Marcos Marques, os levantes que tem se levantado contra mim e contra você, mas o Senhor manda a gente subir um alto monte e disse: anuncia, ó Sião, o que o nosso Deus é grande, e diz aos 4 cantos da terra. Isaías 40, versículo 9 diz assim: tu, ó Sião, que anuncia boas novas. Olha o que ele diz, o profeta Isaías: sobe a um alto monte, tu que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: aí está o vosso Deus. Oh, aleluia! Quem já teve a visão do trono não pode viver em silêncio no vale. Quem já subiu no monte de Deus para ouvir as grandezas de Deus, não vai ficar com medo do que vão dizer lá embaixo. Jesus está dizendo: abre a tua boca, anuncia com ousadia, enche-se de Deus e diga que o Senhor está presente neste lugar.
O profeta Isaías foi chamado, irmãos, mesmo se achando impuro. Ai de mim, quando ele viu o trono, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi o Senhor. Ele viu o seu pecado. Ele viu a sua limitação. Mas ainda assim, Deus envia um anjo, um querubim, né? Com a brasa viva, e purifica o profeta. Eis que está purificado da tua iniquidade. Irmão, o sacrifício de Jesus é maior do que a brasa que o querubim colocou na boca de Isaías. Se o querubim que pegou uma brasa purificou o profeta na visão, o que Jesus fez por você no Calvário vale muito mais. Eu estou dizendo para você, você está perdoado. Jesus está já, eita glória, Jesus já te limpou da tua iniquidade. Ele já te deu banho de sangue e você está limpo. És livre, és livre. Aonde estão os livres? Levante a mão e glorifique. És livre, és livre. Diga para alguém que está do seu lado, você é livre. Jesus te libertou. Jesus te libertou. Você é livre. Eu sou livre, porque o sangue dá liberdade. O sangue trouxe liberdade, oh glória. O sangue te purificou de todo o pecado. O sangue de Jesus te perdoa nessa noite. Você pode ter feito tudo o que você achar de mais impuro, mas o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Você não precisa de muito para ter um encontro com essa glória. Você só precisa entender que Jesus morreu por você e que agora você só precisa dizer: Jesus, purifica-me, perdoa-me, se arrependendo dos seus pecados. A única coisa que Jesus pede que você faça, mediante o que Ele já fez, que ninguém poderia fazer, é: se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Queridos irmãos, quem nunca pensou em desistir? Eu já estou finalizando a mensagem. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem pensando: pregador, eu tentei falar, mas ninguém ouviu. Eu tentei me manter firme, mas fui criticado. Eu fui silenciado pelas decepções, pelas dores. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, que foi ferido. Sabe por quê, irmãos? Nem todo silêncio é desistência. Às vezes é um coração ferido, esperando ser curado para voltar a falar. Quem já foi ferido, fica quieto. Quem já foi maltratado, pisado, fica em silêncio mesmo. Davi, quando foi pisado pelo seu próprio pecado, no Salmo 51 ele diz: o pecado cerrou os meus lábios, não consigo nem mais falar. Por isso que ele disse: torna-me dar um espírito, Senhor, voluntário. Cria em mim, ó Deus, um espírito reto, e volta-me da alegria da tua salvação. Ou seja, o pecado calou Davi, mas ele clamou no seu espírito e orou, e Deus perdoou Davi. E Deus levantou de novo o rei. E assim Ele vai fazer com pessoas neste lugar. Isaías 42:3 diz: é Jesus quem fala, viu? É promessa dele. Vou encerrar agora. Ele não esmagará a cana quebrada, e nem apagará o pavio que fumega. Cana trilhada, Jesus está falando, pessoas que já foram maltratadas, pisadas. Quando você anda pelos canaviais, você vê aquelas canas lançadas no meio, na beira da rua, das estradas, que não tem valor. Aí Deus está falando: eu vou me utilizar disso, e eu vou estender a mão, e vou restaurar aquele que já foi pisado e ferido. O que é que Deus está falando? É que Ele dá força ao fraco e levanta o caído. E o pavio que fumega é aquele que lá no fundo ainda tem um sonho, uma esperança. Aquele que ainda tem uma perspectiva de vida, de futuro. Está já morrendo,
E Ele está dizendo: eu não vou permitir que o pavio que está fraquinho venha se apagar. Ele vai acender de novo. Deus vai mandar fogo e Deus vai acender, vai tirar as cinzas, vai levantar você outra vez. E aleluia! Quando Ele diz: eu não vou quebrar a cana trilhada, porque Deus não te despreza, Ele te restaura, Ele te reacende, Ele te chama, Ele quer colocar de novo em pé e a reacender a tua voz. Volte a falar, profeta. Volte a falar, pregador, pregadora. Eita, Jesus está aqui. Volte a falar, mocidade. Harpa de Davi, volte a pregar, volte a cantar mais e mais. Cante mais e mais, com intensidade, com ousadia, com vontade, porque o nosso Deus não mede esforços para nos salvar na cruz. Queridos irmãos, eu quero fazer uma oração nessa noite. A minha oração é por cura aos desanimados. A minha oração nessa noite é por ousadia e renovo para você, meu irmão. A minha oração nessa noite é para que a igreja que quer continuar vendo e vendo, ouvindo e vendo do que Deus faz, não venha parar na caminhada. Se você quer orar comigo, fica de pé. Jesus vai levantar outra vez. Jesus quer restaurar outra vez. Jesus tem renovo para a tua vida. Não existe um ponto final na tua chamada. Ei, eu repito e falo em alto e bom som. Ei, escute. Não existe um ponto final na tua chamada. Existe continuidade. O projeto ainda está de pé. O Espírito Santo não te desistiu, nem fez você ser esquecido. Ele está te chamando com o seu poder, te abraçar outra vez essa noite. Se você se sente nessa condição que precisa de renovo, eu não vou te chamar aqui na frente, mas você pode fechar os seus olhos. Eu quero primeiramente orar por você. Senhor meu Deus e Pai, a minha oração nessa noite é por curas aos desanimados. E o desânimo, Senhor, ela chega na vida de todo mundo. A vontade de desistir, vontade de parar. Tem muita gente que parou e foi silenciada. Mas Tu, Senhor, é o Deus de coisas novas. Eu te peço, Senhor, nessa noite, abençoa, Senhor, a Tua igreja. Esse jovem, essa moça, esse rapaz que tem um sonho de pregar, que tem um sonho, mas alguma coisa parou ele, parou ela. Às vezes a distração, os sonhos da terra está querendo tomar os sonhos dos céus. Senhor, restaura outra vez mais, aviva a Tua obra, Pai. Aviva a Tua obra, meu Deus. Levanta outra vez aqueles que estão caídos diante das circunstâncias, das más notícias, das censuras, das perseguições. Pai querido, oh Pai querido, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, a Tua unção, Senhor, levante de novo. É a Tua unção que liberta o jugo, que quebra as correntes, que quebra os grilhões, que derruba gigantes, que faz destruir muralhas, ultrapassar fortalezas. Venha ser derramado outra vez sobre a Tua igreja nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu estou orando pela igreja que quer continuar vendo e ouvindo as grandezas do Senhor, que quer continuar falando, e assim como a igreja apostólica disse em alto e bom som, nós não podemos deixar de falar do que vimos e do que nós ouvimos. Senhor, derrama o fogo pentecostal no meio da Tua igreja. Senhor, levanta os pequenos nessa noite no meio do Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre Ti o poder do Espírito Santo outra vez. Receba nessa noite, receba o poder. Receba a mocidade, poder do Espírito Santo. Obreiro, diácono, evangelista, receba o poder do Espírito Santo. Alguém te ameaçou, obreiro, mas Deus está dizendo: maior é quem está contigo do que aquele que está no mundo.
Eu não posso me calar, porque eu ouvi e vi Jesus. Você não pode se calar, porque você viu e ouviu Jesus. Não cesses a voz profética, fale e não te cales, porque Deus é contigo. Quem recebe essa palavra? Teu ministério não vai parar. A unção que Deus tem para você está guardada, viu? Talvez o homem não entenda você e não te olhe, mas Deus está te olhando. Isso é uma resposta de Deus para alguém que chegou neste lugar. Você precisa continuar esperando, porque eu vou fazer no meu tempo, diz o Senhor. Quem vai esperar no Senhor aqui? Quem vai? Só quem vai esperar. Então adore a Jesus nessa noite. Se existe alguém no nosso meio que ouviu essa mensagem, que ainda não entregou sua vida para Jesus, ou que se afastou por alguma razão, meu irmão, é hoje. É hoje ou não é, igreja? É hoje, meu irmão. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, levante a sua mão para o céu. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, que não é crente ainda, alguma pessoa não crente que está aí atrás, que ainda não tomou essa decisão preciosa, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, hoje Jesus te dá essa chance. Se tem alguma pessoa no nosso meio e quiser receber o dom precioso da salvação, entendeu que o que Jesus fez lá atrás não é em vão, e que Ele te ama muito, você se sentiu amado e amada por Deus, essa é a chance de você vir agora. Se tem alguma pessoa para Jesus, levante a sua mão, que a gente vai estar orando por sua vida. Tem alguém aí atrás que quer se voltar para Jesus? Dê um sinal, porque a igreja vai estar orando por você. Que Deus abençoe em nome de Jesus.